Gente, é tão estranho estar sem óculos. Tava aqui de férias, aí veio uma onda. Plac! Levou meu óculos embora. É tão estranho estar sem óculos porque eu não vejo nada. Não consigo ler nada. Mas vamos lá que vai dar certo. Saber das dificuldades dos disléxicos é o primeiro passo para fazer adaptações que realmente funcionam. Por isso, neste vídeo eu vou falar quais letras os disléxicos mais trocam. Mas antes gostaria de fazer um convite. Se para você, meu amigo disléxico, tá difícil lidar com as dificuldades da dislexia, se para você é mãe, pai de disléxico, você já investiu tempo, investiu muito dinheiro e ainda não consegue ver a evolução do seu filho, eu gostaria de convidar vocês a participarem da minha mentoria individual. São 4 encontros e nestes 4 encontros eu vou abordar aquilo que é verdadeiramente essencial para ajudar os disléxicos a lidarem bem com os desafios da dislexia. Eu abordo assuntos que vão desde técnicas de estudo visual que potencializam a memorização dos disléxicos, técnicas de leitura para os disléxicos desenvolverem gosto e prazer pelos livros, técnicas de escrita que visam diminuir a incidência de erros ortográficos e, por fim, rotina. Como construir uma rotina muito eficiente, muito poderosa, porém menos cansativa. Se você quiser saber mais e quiser se inscrever na minha mentoria individual, vá no primeiro link aqui da descrição. Mas sem mais delongas, vamos falar agora das dificuldades dos disléxicos. Como vocês sabem, a língua portuguesa ela não é muito justa para quem tem dislexia. Por exemplo, uma palavra que todo mundo quer ter na vida, que é sucesso, tem 3 fonemas de S, mas se escreve de 3 formas diferentes na mesma palavra. Su é com S, sé é com C, so é com 2 S. A palavra exemplo tem som de Z, mas se escreve com X. Obrigado, língua portuguesa. Tudo aquilo, e aqui eu vou direto ao ponto, tudo aquilo que tem fonemas parecidos não favorece quem tem dislexia. A melhor maneira da alfabetização, isso eu vou gravar um vídeo específico para isso, o melhor método de alfabetização de um disléxico não é pelo método silábico, é pelo método fônico. O método fônico deixa uma leitura mais fluida. M com A, ma. B, o som do B, com I, bi. Fica mais fluido. O método silábico, só abrindo esse parênteses aqui, o método silábico faz o disléxico ter um esforço cognitivo muito maior para tentar entender melhor o mundo das palavras. A palavra Bíblia, por exemplo, o disléxico vai ler aquela palavra, ele vai fazer todo o caminho. Ba, be, bi, blá, blé, bli, a. Aqui pareceu rápido, mas o disléxico, como ele, principalmente nas fases que ele está aprendendo a ler e escrever, ele faz tanto esforço para tentar lembrar todo o caminho. E dependendo da palavra, se é uma palavra muito longa, ele faz um esforço para lembrar cada sílaba, o caminho de cada sílaba, que quando chegar no final da palavra, ele não memoriza mais. Por isso, o método fônico é um método muito mais direto. B com I, bi. Fica mais fluido. Mas o método fônico não é um método perfeito. Por quê? Porque se a língua portuguesa fosse realmente uma língua fonética, realmente ajudaria. Mas tem palavras cujo som se pronuncia de uma forma, porém o desenho gráfico é de outra. A própria palavra exemplo, a própria palavra casa tem som de Z, mas se escreve com S. A língua portuguesa não é uma língua fonética. Então, então quer dizer que é péssimo o método fonético para os disléxicos? Não. Método fonético não, método fônico. Não, método fônico realmente é um método muito bom para quem tem dislexia. Porém, não é perfeito. É bom para dar o primeiro passo, o start. Mas, por isso que as intervenções terapêuticas são tão importantes. Porque conforme o tempo vai passando, viver com dislexia é como jogar videogame. A próxima fase é sempre mais difícil. Piada péssima, não sei.
O disléxico, conforme o tempo vai passando, ele vai se deparando com um repertório novo de palavras. E ele descobre que cada palavrinha pode ter som, por exemplo, de Z, mas se escreve com S. Palavrinhas podem ter som de Z, mas se escreve com X. Palavrinhas podem ter som de S, mas se escreve de diversas formas diferentes. Exceção tem C, tem X, tem dois S, ou seja, uma salada ortográfica, uma salada de letras. Então, quais são as letras que os disléxicos mais confundem? São todas aquelas em que tem uma fonética, porém um desenho gráfico totalmente diferente. O disléxico, vou dar até um exemplo aqui, o uso dos porquês. A gente fala por quê? Por que você fez isso? Só que quando a gente vai escrever, o por que você fez isso? Uma pergunta é separado. Fiz isso porque quis. É porque junto. Mas percebe que na hora de falar, é tudo por quê? Sabe? Então, fica aqui a sugestão para as novas reformas ortográficas. Transformem a língua na mais fonética possível. Não faz sentido ter porquê junto. Tem uma lógica, sim, tem um porquê, o uso dos porquês diferentes. Mas, se fosse tudo da mesma forma, facilitaria para quem tem dislexia. Seria mais fácil para o disléxico. Então, tudo aquilo que tem a mesma fonética e se escreve de maneiras diferentes confunde os disléxicos. Acabei de falar aqui do uso dos porquês. Acabei de falar aqui, por exemplo, o uso do S. Acabei de falar aqui o uso do Z. Por quê? S, Z. Isso, S e o Z, quando tem a fonética do Z. Zebra é com Z, porém casa é com S. Eu sei que tem regrinha, mas cada regrinha tem uma exceção. Dando um spoiler aqui, vou lançar um curso de gramática para disléxicos. Uma gramática totalmente descomplicada para ajudar quem tem dislexia. Mas para vocês terem uma ideia, o falar de gramática para o disléxico é muito complicado porque ele vai associar pela fonética. Se tem, por exemplo, um fonema de Z, o som de Z pode escrever com S. O som de Z pode escrever com X, próprio que eu falei com exemplo. Só que não só isso. A fonética do S pode se escrever com C cedilha. Pode também se escrever com S, mas pode se escrever com dois S's. Nos casos de C, si, não, cebola é com C. No caso de cigarro é com C. No caso de C e de si, o C, a letra C, também tem som de S. Os disléxicos, eles vão confundir tudo aquilo que tem fonéticas parecidas. Pipo, como trabalhar isso? 3 formas. Primeira forma, o disléxico não pode perder ponto por erro ortográfico. É injusto um professor tirar ponto de disléxico por erro ortográfico. Segundo ponto, intervenção terapêutica. Nós disléxicos precisamos de mais treino para diminuirmos a incidência de erros ortográficos. Nas minhas mentorias eu ajudo disléxicos a diminuírem a incidência de erros ortográficos. Inclusive tive uma aluna minha que passou no vestibular de medicina. Quando o disléxico ele passa a treinar, e sim, o disléxico com treino consegue diminuir isso. Só que depende o quê? Da paciência dos professores e também da paciência, muitas vezes, das mães e dos pais. Muitas mães e muitos pais querem que o resultado seja rápido. O resultado não vai ser rápido, não vai ser de curto prazo. A intervenção que você está fazendo agora com o seu filho, você só vai ver resultado daqui 6 meses, 8 meses ou daqui 1 ano. Não é rápido. Uma coisa que eu penso quando eu vejo um pai ou uma mãe de um disléxico, eu tô há 3 meses de intervenção e eu não tô vendo evolução nenhuma. Sabe qual é a imagem que se forma da minha cabeça? Se forma um adulto birrento, batendo os pés no chão. Eu quero mudar, eu quero que mude alguma coisa. Não é assim que funciona, não é assim que as neurociências e a mente humana funcionam. Precisa dar tempo ao tempo. Exemplo, eu aprendi a ler e escrever com 11 anos de idade. Porém, eu li o meu primeiro clássico da literatura aos 15 anos, que foi Dom Casmurro de Machado de Assis. Nossa, Pipo, como é que foi isso? Porque eu tive intervenção terapêutica, eu tive aulas de reforço, eu tive paciência dentro de casa com a minha mãe, eu tive treinos constantes dentro de casa, eu tive estímulos intelectuais constantes,
Minha mãe não me deixava, por exemplo, jogar videogame durante a semana. Então, se você é mãe ou pai de disléxico, você não tem que deixar o seu filho jogar videogame durante a semana. Se você está fazendo isso durante a semana, tá errado. Já está fazendo errado. Dê livros, não dê videogame. Pronto, falei. Porque quanto mais o disléxico treinar, mais ele consegue destravar isso. Porque o disléxico, ele é capaz de aprender qualquer coisa, ele só demora mais do que os outros. Só demora mais. Ele não é incapaz de aprender, ele é capaz sim, ele só demora mais do que as outras pessoas. É quase como você está fazendo aquele jantar maravilhoso e você faz um jantar lá com um fogão elétrico e outro com um forno a lenha. Forno a lenha vai demorar mais, mas fica com um sabor diferente. É assim que tem dislexia, o disléxico. Por exemplo, outra analogia, os vinhos. Os vinhos que estão mais tempo em garrafas, que ficam mais tempo fermentando, não é o que tem a melhor qualidade. Da mesma forma, os disléxicos. O disléxico demora para aprender, mas quando aprende, evolui muito melhor. Vídeo meu caso, eu saí de pior aluno da escola e hoje eu tenho mestrado na área de educação. Então, aquele garoto que um dia falaram que não ia ser nada, hoje é mestre em alguma coisa, viu? Não é só o mestre Yoda que é mestre em alguma coisa, também sou. Então, tudo aquilo que confunde os disléxicos é tudo aquilo que tem fonética parecida. Fala aí exemplo de S e Z, mas, por exemplo, aquela regra, antes de P e B vai M. Mas se você parar para pensar, a fonética é igual. Bombom. O som, se eu colocasse, eu sei que o correto é um M antes do B, bombom. Mas você concorda comigo que se eu colocasse um M, ia dar o mesmíssimo som? Então tudo aquilo que tem uma fonética parecida, o disléxico confunde. Para solucionar isso, intervenção terapêutica e treinos constantes. E também leitura. Sim, o disléxico precisa ler. Não é porque o disléxico tem dificuldade nos livros que ele tem que fugir dos livros. Não, 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 não. Leiam no seu tempo, leiam na sua velocidade, releiam se assim for necessário, mas jamais fiquem longe dos livros. Nós disléxicos precisamos ler. Nós disléxicos precisamos adentrar no mundo das palavras. Pipo, como eu faço isso? Comece com os assuntos que você, meu amigo disléxico, mais gosta. Ou se você é mãe e pai de disléxico, comece com os assuntos que o seu filho mais gosta. Quanto mais contato ele tiver com alguma coisa, mais destreza a gente tem. Pô, Pipo, não sei cozinhar. Perfeito, mas quantas vezes você já cozinhou? Nenhuma. Não tem como a gente ficar bom em algo se a gente não treina. Idem para o caso da dislexia. Não tem como nós ficarmos bons no universo das palavras, no universo das letras, se nós não nos colocarmos em situações controladas em que nós treinamos o universo das palavras. Por isso, não fujam dos livros. E aí, eu quero saber, onde vocês mais se confundem? S, dois S's, Z, C cedilha, M, N, o uso dos porquês? Escrevam aqui embaixo para mim. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.